E aí, galera, bom dia. Então, galera, hoje nós vamos para o nosso próximo capítulo, tá? Então, nessa aula de hoje vai ser no capítulo 4. A gente vai continuar falando de ondas, só que nós iremos falar agora de ondas eletromagnéticas. Perfeito? E especificamente de ondas eletromagnéticas. Eu vou aqui abrir o livro para vocês, deixa eu retornar ao vídeo. Eu estou abrindo o livro de vocês aqui, nono ano, livro de física. Vou abrir para mostrar para vocês qual é a página que se encontra esse assunto e o que eu quero que vocês façam hoje, né? Inclusive, já coloquei lá no portal para vocês. Então, vamos lá. Vamos abrir o livro do aluno. Só para a gente ter uma ideia do que vocês, qual é a página aqui, só para vocês se localizarem. Então, ó, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas e seus usos no cotidiano. Então, é um capítulo bem teórico, tá, galera? Um capítulo bem teórico, um capítulo que aqui vocês não terão nenhum cálculo para desenvolver. Nesse capítulo vocês vão só terão que saber quais são as características das ondas eletromagnéticas. Vocês terão que saber o que eu chamo de espectro visível, quais são as outras ondas eletromagnéticas presentes no nosso cotidiano. Perfeito. Nós temos que saber também quais são as faixas de frequências que essas ondas eletromagnéticas se encontram e quais são os exemplos das aplicações dela aí para gente. Depois, como é que são produzidas essas ondas eletromagnéticas, como que elas são captadas, tá? E aqui alguns exemplos de equipamentos que usam no cotidiano ondas eletromagnéticas para o seu funcionamento, tá? E também o perigo dessas ondas eletromagnéticas quando nós estivermos expostos a elas. Existem algumas ondas que são capazes de causar alguns problemas, né? São nocivas aos seres humanos. Não somente aos seres humanos, mas qualquer ser biológico, né? E nós encerraremos o nosso capítulo aí. Depois tem a mais atitude, a gente não vai dar para fazer esse par desse capítulo aqui, mais atitude, vou deixar no retorno. E aí depois, né, a gente vai, tem lá um roteiro para vocês, um passo a passo que vocês vão fazer nesse capítulo. Acredito que nessa semana e na outra a gente fica nesse capítulo, e depois nós vamos entrar no capítulo 5, tá? No capítulo 5, que é o mais à frente, eu vou pedir para vocês assistirem dois filmes. Um é esse aqui, ET, o Extraterrestre. Ele tem no Amazon, vocês acham no YouTube também, Telecine, não sei se vocês assinam, né? Então quem assina aí o Amazon, quem assiste aí, quem assina o Telecine, né, vocês conseguem encontrar esse filme. E o outro vai ser Perdido em Marte, para a gente desenvolver o capítulo 5, que é um capítulo também bem teórico também. Então vamos retornar para o nosso capítulo 4, que é lá na página, começa na página 50 do livro de vocês. Eu fiz um slide e no final da aula eu mando esse slide para vocês aí,
lá no grupo do WhatsApp de vocês. Pode ficar tranquilo. Só quero que vocês façam algumas anotações, algumas observações, tá? Então vamos lá para o nosso slide. Coisa fácil, bem tranquilinho. Tá? Nada muito difícil, não. Então, ó, ondas eletromagnéticas. Quais são as características dessas ondas eletromagnéticas, galera? Essas ondas eletromagnéticas, elas são causadas... Deixa eu pegar um ponteiro aqui, fica mais fácil para vocês. Na realidade, ó, a palavra eletro, que vem de eletricidade, e magnética, que vem de magnetismo. Então, quer dizer que essas ondas eletromagnéticas são causadas por vibrações de energia elétrica, e toda energia elétrica em movimento causa um campo magnético. E todo campo magnético causa corrente elétrica, causa energia elétrica em movimento. Então, por isso que eu tenho essas ondas eletromagnéticas. E é por isso que no livro de vocês vem com essa figurinha aqui, ó. Olha a figura aqui, ó. Como é que eu posso representar essas ondas eletromagnéticas, tá vendo? Então, ó, as setas azuis são essas aqui, ó, tá vendo? São as ondinhas, ó. São representadas os campos elétricos, e as vermelhas são campo magnético. Por isso é o nome ondas eletromagnéticas. Perfeito? Galera, e aí, vamos voltando para o nosso slide, seguindo. E aí nós nos perguntamos, por que nós temos que estudar essas ondas eletromagnéticas? Por que eu preciso conhecer? Primeiro, existem várias justificativas. Primeiro, a gente poder entender como que a luz se propaga, né? Como que a luz proveniente do Sol chega à Terra? Ou a luz proveniente de uma estrela, como que ela chega à Terra? Ou por que ela chega à Terra? Também, para a gente entender como que se dá a propagação das ondas de rádio, ondas de celular, como que funciona meu micro-ondas, como que funciona meu raio-x, entre outras aplicações, como que meu controle remoto funciona, como que eu consigo fazer download de um aplicativo no meu celular e o meu celular ligar e desligar na TV, ligar e desligar o ar-condicionado. Esse é o nosso objetivo de estudar ondas eletromagnéticas. O comportamento dessas ondas aí no nosso cotidiano. Então, primeiro, o que é eletromagnetismo? Né? Vocês vão ver isso lá no nosso segundo ano de estudar isso aqui, ó, segundo ano do ensino médio, eletromagnetismo. É o ramo da física, a gente está discutindo basicamente no nono, mas vamos nos mergulhar nisso aí no segundo, que estuda os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. E também como que eu consigo gerar magnetismo através da eletricidade e como que eu consigo gerar eletricidade através do magnetismo. Ou seja, como que eu consigo gerar magnetismo através da eletricidade, eles são intercambiáveis, e como que eu consigo, através do campo magnético, gerar eletricidade. Sim, então a gente vai conseguir entender a relação entre elas. Algumas características importantes que o livro de vocês traz também. Então, essas ondas magnéticas, como qualquer outra onda, eu posso dizer que elas terão também, ó, os pontos de máxima amplitude, que eu chamo de crista, os pontos de mínima amplitude, que eu chamo de vale, a distância entre duas cristas consecutivas eu chamo de comprimento de onda, tá? E a distância entre esse eixo imaginário e o ponto máximo ou ponto mínimo, eu chamo isso, ficou torto aqui, eu chamo isso de amplitude. Então, ó, amplitude. Vocês estão vendo que eu tenho duas ondas aqui que estão, teoricamente, né, percorreram uma mesma distância. Só que se vocês analisarem essa onda de baixo com a de cima, vocês perceberam que a onda de baixo tem o número maior de cristas, o número maior de vales para o mesmo intervalo. O que isso quer dizer? Que essa onda aqui tem um comprimento de onda longo e essa aqui tem um comprimento de onda curto. Show? Se eu fosse mensurar aqui, ó, tá vendo? Enquanto essa fez uma única oscilação, essa aqui já fez, ó, uma, duas, três oscilações. Então, comparado com essa, a de baixo tem uma frequência, um número de ondas maior para o mesmo intervalo de tempo do que a de cima. Então, essa aqui é uma onda de frequência alta e essa aqui é uma de frequência baixa.
Se eu fosse pensar em voz humana, eu poderia falar que essa aqui é uma onda aguda e essa aqui seria o quê? Alguém lembra aí? Grave, né? Grave e aguda. Se eu estivesse falando de ondas sonoras. Mas nosso objetivo aqui são ondas eletromagnéticas, tá? Então, essa onda de cima aqui, comparada com a de baixo, eu sempre, na física, lembra que sempre tem que ter uma referência, então sempre tem que comparar uma com a outra. Então, essa comparada com essa, ela tem um comprimento de onda maior, então ela tem um comprimento de onda longo, porém uma frequência baixa. Essa aqui de baixo, comparada com a de cima, tem um comprimento de onda curto, menorzinho, porém uma alta frequência. Vocês estão percebendo que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Se uma onda tem frequência baixa, é porque ela tem comprimento de onda longo. Se ela tem comprimento de onda curto, quer dizer que ela tem frequência alta. Vocês estão percebendo que são inversas. O que é isso? Quando uma aumenta, a outra diminui. Sim? Comprimento e frequência são inversamente proporcionais. Tem que anotar isso aí. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, frequência. Ó o símbolo de proporcionalidade, ó. É inversamente proporcional ao lambda, que é o nosso comprimento de onda. Então, se esse cara aumenta, o meu comprimento de onda diminui, fica curto. Se esse cara diminui, meu comprimento de onda fica longo. Show? Então, seguindo. O nosso objeto de estudo é o espectro eletromagnético. Está no livro de vocês aqui, ó, também tem o espectro eletromagnético. Então, nós vamos estudar isso aqui, ó, espectro eletromagnético. Tá? Vamos entender que... Vocês estão percebendo que aqui eu tenho um gráfico, olha, o comprimento de onda, as ondas de rádio, por exemplo, tem um comprimento de onda em torno de 10 ao cubo, em torno de 1000 metros. Já, por exemplo, as raios gama, que são ondas radioativas, estão na ordem de 10 a menos 12 metros. Então, eu peguei 1 metro, dividi por 1000, cheguei ao milímetro. Peguei 1 milímetro, dividi por 1000, cheguei ao micrômetro. Peguei 1 micrômetro, dividi por 1000, eu tenho nanômetro. Já estou em 10 a menos 9. Estou por aqui, ó. Peguei esse nanômetro, dividi por 1000 e encontrei o picômetro. Então, quer dizer que ondas de raio-x e raios gamas estão na ordem de picômetro. A gente não domina isso ainda. Nós estamos trabalhando em nanômetro. Nós estamos aqui, ó, entre raio-x e ultravioleta. 10 a menos 10 é a unidade de medida do átomo. Então, quer dizer que na ordem de 10 a menos 10 metros, então, que é 1 metro dividido por 10 bilhões de partes, é a ordem do tamanho dos átomos, que eu chamo de Angstrom. Então, quer dizer que o raio-x está no tamanho de um átomo. Por isso que ele consegue passar pelo nosso tecido epitelial e não causar ferimento. Então, ele passa pela pele e vai fazer uma impressão, por exemplo, óssea, de um órgão, por exemplo. Né? Às vezes eu quero fazer uma imagem, fazer um exame de imagem. Vamos voltar ao nosso slide. Galera, nós chamamos de espectro eletromagnético o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas. Nós já vimos que essas ondas eletromagnéticas ela têm uma característica muito importante. Elas conseguem se propagar onde? No vácuo. Elas conseguem se propagar na ausência de meio material. Lembra que nós só temos 2 tipos de ondas, de acordo com o meio de propagação? As ondas mecânicas, que não conseguem se propagar no vácuo, exemplo é a voz humana, né? O som é um exemplo, e ondas eletromagnéticas, que elas conseguem se propagar no vácuo. Exemplo, tem a luz. Todas essas ondas eletromagnéticas elas vão apresentar a mesma velocidade. Então, não interessa se eu estou falando de ondas de rádio, ou se estou falando de radiação gama. Todas terão a mesma velocidade. E que velocidade é essa? A velocidade da luz. Então, qual a velocidade da luz? 3 vezes 10 elevado à 8ª potência. Deveria ser um 8 aqui. Vai ser um 8. 8 metros
por segundo. Mas eu dei até o exemplo do Shopping Vitória, né? Pra gente ter uma ideia, daqui em Linhares ao Shopping Vitória tem 150 quilômetros aproximadamente. Qualquer onda dessas eletromagnéticas conseguiria ir no Shopping Vitória e voltar 1 milhão de vezes em apenas um segundo. Passou rápido aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Estamos aqui. Perfeito? Cada onda, né, desse espectro eletromagnético tem características diferentes umas das outras. E essas características diferentes sempre serão frequências e comprimento de onda. Alguns comportamentos. Então vamos analisar nosso espectro. Então aqui, ó, ondas de rádio, micro-ondas, tá vendo? Infravermelho, luz visível, né, que é no espectro visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Nós temos que memorizar tudo isso aqui. E aí, aqui é uma comparação. As ondas de rádio estão na ordem do tamanho de edifícios, as micro-ondas estão na ordem de tamanho de uma mão até, por exemplo, um prego, né, uma agulha. Já as ondas, né, infravermelho estão na ordem do tamanho de um fio de cabelo. As ondas, o espectro luminoso, estão na ordem de tamanho de células simples, como protozoários e vírus. Ultravioletas e raio-x estão na ordem de tamanho de moléculas. Raio-x com a transição para gama estão na ordem do tamanho dos átomos, como eu disse para vocês. Sim? Professor, como é que eu vou decorar todo esse espectro eletromagnético? Vocês estão percebendo que à medida que eu fui falando, esses comprimentos de ondas foi se tornando cada vez mais curtos? Então quer dizer que para cá, ó, meu comprimento de onda era para ser reto, tá? Meu comprimento de onda aumenta para lá, fazer o lambda de comprimento de onda. Então, quanto mais à esquerda, maior comprimento de onda. Então, quer dizer que as ondas de rádio têm comprimento de onda maior do que micro-ondas. Micro-ondas têm comprimento de onda maior do que infravermelho. O infravermelho tem um comprimento de onda maior do que o espectro visível. O espectro visível tem um comprimento de onda maior do que as ondas ultravioletas, que terão um comprimento de onda maior do que os raios-x, que serão maior do que os raios de ação gama. Então, qual é a onda do espectro eletromagnético que tem menor comprimento de onda? Raios gama. Qual é que tem maior? Ondas de rádio. Sim? Como é que eu vou decorar isso? Nós temos uma frasezinha para memorizar isso aí. Ó, Ramilux. Presta atenção na frase, ó. Copiem essa frase aí. Ó, Lux G. Professor, então como é que eu vou decorar todas essas ondas, todo esse espectro eletromagnético? Na frase Ramilux G. Aqui tem as iniciais de todas as do espectro eletromagnético. Vamos lá, ó. RA de quê? Deixa eu trocar a cor do meu pincel. Vou colocar aqui um azul para contrastar. Ó, RA, ondas de rádio. M, de micro-ondas. I, de infravermelho. L, de luz, que é o que eu consigo enxergar. U, de ultravioleta. X, de quê? Raio-X. E G, de quê? Raios gama. Ramilux G. Então, essa palavra me diz a ordem decrescente dos meus comprimentos de ondas das ondas eletromagnéticas. Ramilux G. Ra, ondas de rádio. M, micro-ondas. I, infravermelho. L, luz. U, ultravioleta.
X, raio X, e G, radiação gama. Lembra que no começo do meu slide eu mostrei para vocês que comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência? Então quer dizer que a frequência, ó, aumenta para cá. Então quer dizer que a onda do espectro eletromagnético que tem maior comprimento são as ondas de rádio. Porém, as que têm maior frequência é os raios gama. Entenderam? Então, Judaci, desse espectro magnético aqui, o que elas têm em comum? Todas conseguem se propagar no vácuo. Todas têm a mesma velocidade de propagação, 300 milhões de metros por segundo. Sim? Tranquilo? Galera, e aí? Dá um feedback aí, se entenderam o que eu falei? Fale para mim aí, se vocês conseguirem entender o que eu tô falando com vocês sobre o espectro eletromagnético. E aí? Entenderam? Entendi. Show, show, show. Isso aí. Eu vou mandar esse slide para vocês também, tá? Massa. Então vamos seguir. Galera, o que nós, de todas aquelas ondas eletromagnéticas, de todas, show. Galera, de todas as ondas eletromagnéticas, as únicas que eu consigo ver, nós chamamos de espectro visível, ou simplesmente luz. Você concorda que nós estamos mergulhados aqui, não chega até a gente, nós não estamos num ambiente, né? Nem um ambiente hospitalar, nem um ambiente de radiação, né? É comprovado que aquelas areias pretas lá de Guarapari, as areias monazíticas, têm um pouco de radiação nelas, mas, na medida do possível, nós não estamos expostos a ondas de raio-x nem radiação gama. Mas nós estamos imersos em um mar de ondas de rádio, em micro-ondas. Aqui, ó, aqui opera ondas de rádio, TV, aqui ondas de internet, telefonia móvel, o nosso equipamento lá que nós utilizamos para aquecer nossos alimentos, que são as nosso próprio equipamento lá chamado de micro-ondas que nós utilizamos para aquecer. Essas ondas do infravermelho são nossas ondas de calor, tá, gente? Tô sozinho, tá? Então nós estamos mergulhados e estamos imersos em um mar de ondas eletromagnéticas, só a gente não consegue ver. As únicas que nós conseguimos ver são essas daqui, ó, que nós chamamos de espectro visível, que elas aqui variam em torno de 800 até 400 nanômetros. A partir daqui eu não consigo ver mais nada. Então, ó, tá vendo aqui, ó, perto de 700 e perto de 400. Eu posso falar mais ou menos assim, ó. Então nós enxergamos ondas eletromagnéticas de 700 até em torno de 400. É 380, mais ou menos. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei as cores também, estão aqui? Isso aqui são as 7 cores do arco-íris e nós precisamos memorizar essas cores também. Então eu tenho que memorizar todas as 7 cores do arco-íris. Vocês viram que começaram no vermelho e vai até o violeta? Então, para baixo do vermelho, daí o nome, ó, infravermelho. Acima do violeta, daí o nome, ultravioleta. E qual é a frase? Tem frase, ó. Vá. Copiem essa frase aí. Vá. Vá. Eita, man. Tá. O computador está doidaraço. Isso aqui que eu fiz. Deixa eu voltar a apresentação aqui, que ele fechou sozinho. Mas eu vou voltar. Eu sou teimoso. Eu volto. Só um minutinho, galera. Esse não. Só um minutinho. Retornei. Então, vamos lá. Olha só, galera. Então, lembra que eu estava escrevendo aqui? Vá, abre, que eu toquei no mouse.
E aí, ele mexeu meu slide. Então, vamos lá. Ó. Vamos escrever a palavra de novo. Ó. Vá. Tentar não passar. Copiem isso. Vá. De novo ele está passando. Eu volto lá. Vá. Ó. Vamos lá. Ó. Vermelho. Alaranjado para dar frase, que é laranja, tá? Ó. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as ordens em para cá aumenta a frequência, então Fzinho de frequência, e para cá ó, aumenta o comprimento de onda. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é a onda de maior frequência visível? É o violeta. Qual é de menor frequência? É vermelho. Qual é a onda visível de menor comprimento de onda? Violeta. Qual é a maior? Vermelho. Essas são as cores do arco-íris. Essas cores são o espectro visível. Claro que a mistura delas vão dar enormes variedade de cores que nós observamos. Mas essas são as 7 cores do arco-íris. Vá, ave. Temos que memorizar isso aí. Tá? Chamamos de espectro visível da luz. Seguindo aí, galera. Então, aqui, ó, violeta. Tá vendo as cores aqui, gente? Olha, os comprimentos em nanômetro e em Angstrom. Tá vendo que o violeta aqui, ó, violeta, ele vai até o vermelho, tá vendo aqui, ó, em torno de 400 nanômetros até quase 700 nanômetros. Tá? Então, essas aqui são as cores. Vocês estão vendo que o vermelho tem comprimento de onda maior do que o violeta. Se eu pegasse o mesmo intervalo aqui, ó, ao mesmo intervalo, vocês estão percebendo que essas ondas estão aumentando. Então, elas aumentam assim, ó, o comprimento aqui, nessa figura, está aumentando para baixo. Quanto mais embaixo, maior o comprimento de onda. Quanto mais em cima, maior a frequência dessas ondas. Sim? Continuando aqui. Só que existe um grupo dessas ondas que elas são perigosas, ou seja, elas são nocivas. Essas ondas, elas, de acordo com a periculosidade, elas serão divididas em ondas não e ondas ionizantes. Essas não ionizantes quer dizer que elas não têm capacidade de provocar quebra de ligações químicas no nosso tecido biológico. Já as ondas ionizantes, ela tem a capacidade de ionizar moléculas, ionizar átomos em nosso tecido. Se ela vai ionizar, o que isso quer dizer? Quer dizer que elas podem causar alteração em algumas moléculas, formação de radicais livres. E esses radicais livres podem alterar alguma proteína, pode alterar inclusive meu DNA. Se alterar meu DNA, eu vou ter uma célula com DNA diferente das minhas células anteriores. Então, eu vou ter uma célula mutante. Se essa célula mutante conseguir se multiplicar, eu vou ter um exército de células mutantes. Se essas células mutantes começarem a invadir outros tecidos, eu tenho o que nós chamamos de câncer. Então, essas ondas eletromagnéticas ionizantes, elas podem, qual o perigo delas? Causar alteração genética e, provavelmente, câncer. Então, isso é o perigo delas. Então, vamos entender quais são as ondas ionizantes. Vocês perceberam que as ondas, as radiações ionizantes, elas começam aqui, ó, no finalzinho da luz ultravioleta, tá vendo aqui, ó? E começa na radiação ultravioleta. A partir daqui elas começam a ser ionizantes. Por isso que eles falam que quando a gente vai à praia, que a gente não é interessante que ficarmos expostos ao sol entre às 10 da manhã e 4 da tarde. Por quê? Nesse período é o período de maior incidência de radiação ultravioleta. Você viram falar em UVA e UVB. Sim? Por isso que quando a gente vai fazer um exame de raio-x, lá na salinha de raio-x,
tem uma plaquinha lá dizendo que é proibida a entrada de quê? De mulheres gestantes. Por quê? Porque a radiação, os raios X, assim como as gamas, elas são tão pequenas que ela pode interagir com o meu DNA. Então ela pode causar uma alteração genética naquele bebê, naquele embrião, naquele feto. Por isso que as pessoas que operam raio-x, antes de ligar a máquina, eles vão para uma salinha, dentro da sala, tem um ambiente que é todo feito de chumbo, para impedir que eles sejam atingidos pelo raio-x. Aí vocês me perguntam, assim, mas e a gente que vai fazer o exame? A nossa exposição é muito rápida, é muito pouca. Mas se ficar frequentemente, né, por exemplo, se eu trabalhasse lá e não tivesse nenhuma proteção, eu poderia, com certeza, em determinado momento da minha vida, ser acometido por alguma doença do tipo alterações genéticas e provavelmente um câncer. Assim como a raios gamas. Eu estou falando de energia nuclear. Então, tá vendo? Que para baixo aqui, para baixo aqui, ondas de rádio, TV, celular, micro-ondas, radiação infravermelho, nenhuma é ionizante. Claro, né, gente? A gente não pode ficar exposto a essas ondas mesmo não sendo tão ionizantes. Por isso que se pede para a gente não ficar muito próximo ao nosso telefone celular, porque ele está emitindo ondas eletromagnéticas. Se eu ficar muito exposto ao celular, pode ser que com o tempo pode causar algum problema a nível celular para a gente, tá? Então, isso aqui é um grande problema da nossa vida, tá? Galera, olha aqui uma figura bem interessante para a gente. Então, aqui, eu estou falando aqui, linhas de transmissão, que são aquelas de baixa frequência, ondas de rádio, AM, FM, TV, celular, ondas de satélite, lâmpadas de aquecimento, quem pensa aí faz esse aquecimento artificial, a luz do sol visível. Vocês estão vendo que até aqui, nada é ionizante. Quando elas começam a entrar no ultravioleta, eu começo uma parte do ultravioleta, né? Já é radiação ionizante. E essa ionização aumenta para onde? Aumenta para onde? Aumenta à medida que eu caminho lá para a radiação gama. Não sei se vocês assistiram uma minissérie chamada Chernobyl, né? Foi o pior acidente nuclear da humanidade. No Brasil já teve também acidente nuclear, um acidente chamado Césio 137 que aconteceu em Goiânia. A gente utiliza, sim, a radiação em alguns equipamentos médicos, né, principalmente para fazer exames, como tomografia, cintilografia. Claro que é bem controlado no indivíduo, não vai causar alteração, mas a máquina, ela não pode ser reutilizada. O que aconteceu lá em Goiânia foi isso. Utilizava uma máquina lá de fazer exames de imagem, ela tinha césio. Césio é o elemento químico. O 137 ele é radioativo. E essa máquina, por algum acidente, foi parar no lixão. E as pessoas acharam, né, uma parte dessa máquina, um pó brilhoso, fluorescente, que brilhava no escuro. Quem era esse pó? O césio. Então teve morte de pessoas, então foi o pior acidente nuclear no Brasil. Foi na década de 80. Tá? Década de 80. Vamos seguir aí. Galera, vamos falar um pouquinho sobre ondas de rádio, porque nós estamos quase encerrando a nossa live aqui também, tá? Então, as ondas de rádio também são chamadas de ondas hertzianas, popularmente conhecido como ondas de radiofrequência ou simplesmente ondas de rádio. Elas vão operar entre 10 kHz a 300 mil MHz. Então, quer dizer que elas operam de 10 mil ciclos, ondas por segundo, até 300 mil megaciclos, mega 10 ao sexta, né? Então, se fosse assim, milhar, bilhão, 3 trilhões de ciclos para cada segundo. Todas as ondas que estão operando, então ondas de transmissão de eletricidade, até algumas ondas de rádio que operam nessa faixa, chamadas de ondas de rádio. Sim? Então aqui, as principais são ondas de rádio, TV, telefonia móvel, vídeo, radionavegação, serviço de emergência, tipo aqueles walkie-talkies lá no que aparece no filme lá, né? Por exemplo, utilizado lá em ambiente militar, né? São muito
todas elas operam nessa faixa de ondas de rádio. Sim? Micro-ondas. Algumas telefonia móvel também operam nessa faixa, mas o grande exemplo que nós temos no nosso cotidiano é o nosso equipamento, a nossa cozinha, que é o nosso micro-ondas. Perfeito? Então, como disse para vocês, telecomunicações, telefonia, televisão, Bluetooth, Wi-Fi, radares, todo mundo, né, opera também nessa faixa de micro-ondas. Exclusivamente, esse aparelho aqui, ó, ele funciona como? Ele funciona através da ressonância. Ele emite uma micro-onda que é igual à vibração da molécula da água. Aí a molécula da água vai aumentar a sua vibração e, consequentemente, ela vai aquecer o nosso alimento. Sim? Estou vindo lá do Ramilux. Ra, ondas de rádio. M, micro-ondas. Ramilux. Agora, infravermelho. As ondas do infravermelho foram descobridas por Willard Herschel. Então, esse cara que descobriu. Por isso que a gente chama daquele pedaço do espectro entre o micro-ondas e o infravermelho, eu chamo de ondas Herschel. Essas ondas Herschel ou infravermelho, elas não podem ser percebidas pelo olho humano, nem as ondas de rádio, nem as micro-ondas, tá? Só que elas é muito curioso. O curioso das ondas do infravermelho é que elas estão relacionadas ao calor. Vocês já viram, por exemplo, esses equipamentos que mensuram a temperatura do corpo humano por aproximação? Então, eles captam essas cores do nosso corpo humano e, de acordo com as cores do nosso corpo humano, eu tenho a minha faixa de temperatura. Vocês estão vendo aqui? Então, quer dizer que esses termômetros aqui, muito utilizados agora em aeroportos, devido a essa questão do coronavírus, para mensurar a temperatura das pessoas, na Europa, não sei se no Brasil está tendo essa medição, né? Falaram que ia fazer barreiras sanitárias, mas eu não passei por nenhuma barreira dessa para saber. Então, eles por aproximação. O que esse aparelho está captando? Essas cores que nós não conseguimos enxergar. A mesma coisa acontece também, não tem aquelas torneiras, principalmente em aeroporto ou rodoviárias, que nós, ao se aproximar, elas ligam. Ou, por exemplo, aí na escola, né, no CCR, tem aqueles secadores por vento que quando a gente aproxima a mão, eles ligam, a gente afasta, eles desligam. Por quê? Quando a gente aproxima, como nós também emitimos essas ondas no infravermelho, que são ondas de calor, ele capta essas ondas de calor e ele liga. Quando a gente afasta, essas ondas de calor emitidas por a gente deixa de ser emitida, ele desliga. Então, são sensores de presença. Então, tem, por exemplo, lâmpadas com acendimento automático, com sensores de presença. Eu tenho, por exemplo, torneiras, jatos de ar. Eu posso ter mictório. Eu posso ter também equipamento de segurança, como alarme residencial. Né? Se você não desligar o alarme com senha, quando você entra na sua casa, quem tem alarme residencial, ele vai disparar, porque ele vai captar a emissão de ondas do infravermelho, que são ondas de calor. Galera, e a luz, como eu já disse para vocês, né, a luz é o único espectro que nós conseguimos enxergar do espectro eletromagnético. São capazes de sensibilizar a retina. Na realidade, todas essas cores que eu disse para vocês são provenientes da luz branca, tá? Da luz branca. Depois eu mostro para vocês, vou mandar um link para vocês de um experimento mostrando tanto o disco de Newton quanto o prisma de Newton. O Newton conseguiu provar isso, que a luz branca nada mais é do que a junção de todas as cores. Perfeito? E a luz branca, então, ela pode ser decomposta nas cores do arco-íris. Galera, e a ultravioleta? Lembra que nós falamos que exposição a UVA, UVB, UVC é bem ruim? Então, olha só, gente, ó, quando eu falo de ultravioleta, eu estou falando de ondas que têm comprimento de 200 a 400 nanômetros, e a partir daqui, ó, a partir daqui, tá vendo que eu estou saindo lá, ó, a partir daqui, essas ondas começam a ter mais perigos, né? O VB e o VC. A gente, né? Toda vez que nós estamos expostos a uma luz, independente de qual ela vai sempre ter UVA, mas em pequena intensidade. Essa vai causar um perigo a longo prazo. Então, por isso que eu não posso ficar muito exposto a essa radiação, porque a longo prazo ela pode causar problema.
Mas o UVB causa problemas não a longo prazo, a curto prazo, assim como o UVC. Tá? Tudo aqui é ultravioleta. Tá? Quem nos protege contra as radiações ultravioletas? Nós temos uma proteção natural, que é quem? A camada de ozônio. Tá, gente? Seguindo. Raio-X. Os raios-X, eles são utilizados hoje na medicina para a gente poder... Todo mundo já viu uma chapa de raio-X, uma chapa de impressão de raio-X. Ela foi muito utilizada, né? Ela foi descoberta lá no século... primeiro raio-X, século XIX, tá vendo? Então, no finalzinho do século XIX que ela foi descoberta por esse físico aqui, Hodgkin, que ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1911, tá vendo? 1911. Ele não sabia que raios era esse, por isso que ele deu o nome de X, X como desconhecido. E até hoje, né, nós chamamos isso de raio-X. Esses raios-X têm tamanho de um átomo, por isso que ele pode passar pelas nossas membranas e alguns deles vão sofrer reflexão no tecido ósseo, e aí esses raios que retornarem, a máquina vai captá-los e vai formar um desenho. Tá vendo aqui, ó, o desenho do nosso esqueleto. A imagem. Já a radiação gama é a mais perigosa de todas, né? Então, uma exposição à radiação gama pequena no intervalo de tempo pode causar danos irreparáveis, morte em segundos, dependendo da incidência, né? Então, pode causar desde queimaduras leves até alterações gigantescas. Então, aqui nós não temos só a gama, a radiação é dividida em alfa, beta e gama. Tá? Vocês vão estudar isso em química, tem um momento da vida de vocês. Perfeito? Tá vendo que a radiação gama não consegue atravessar um papel, a beta já consegue atravessar, ela é parada pelo tecido epitelial, já a radiação gama ela vai embora. Porque ela é muito pequena, ela passa pelo espaço interatômico. Sim? A radiação gama tem várias aplicações com o processo de esterilização. Por quê? Ela causa uma alteração tão grande, geneticamente falando, que esses micro-organismos vão ser impossíveis de continuar a sua vida. Eles vão morrer imediatamente. Por isso que eu posso utilizar para esterilizar equipamentos médicos e hospitalares. Galera, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Alguma dúvida ficou aí? Eu vou mandar esse slide para vocês, né? Hoje ainda. Restou alguma dúvida? Tem algum problema? A matéria toda teórica, não tem cálculo nenhum, né? Muita teoria, tudo tranquilão. É só pegar, dar uma lida no livro, depois pega o slide, dá uma lida, para que vocês consigam desenvolver a atividade de hoje. Tranquilo? Show? Posso encerrar? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação aos slides, em relação ao que eu expliquei? Eu expliquei todo o capítulo 4, tá, gente? E aí? Não, show. Galera, então, né? Damos por encerrada a nossa live de hoje. Espero que vocês agora consigam ir ao capítulo, faz uma leitura, manda o slide exatamente agora. Encerrei a live e já mando o slide para vocês. Eu não sei se essa live vai ficar disponível lá no YouTube, né? Mas provavelmente ficará. Galera, olha só. Um abraço para vocês. Muita saudade. Espero voltar logo. Vou desligar aqui. Fui. Abração.